recanto do planeta onde a cordilheira parece sustentar o céu sobre os ombros, existe uma terra que não pode ser resumida em mapas. Não é apenas um país, nem uma paisagem, nem uma soma de ecossistemas. É um diálogo ancestral entre rocha, água e vida. Um território onde as montanhas conversam com a selva e onde o deserto aprende a escutar o murmúrio do mar. Peru, um mosaico vivo que se estende desde neves eternas a rios de vapor verde, de planaltos castigados pelo vento a florestas que pulsam como um coração molhado. Aqui a natureza não apenas existe, ela se impõe. Os picos são de tirar o fôlego. Os vales guardam histórias que ninguém terminou de contar. Em cada ravina, em cada nuvem pairando sobre um cume, você pode sentir uma força que antecede a humanidade. Este não é um cenário passivo, é uma oficina de evolução. A Cordilheira dos Andes atravessa o país como uma espinha dorsal de pedra. Ela é mais do que simples montanhas, é uma muralha climática, fonte de água, guardiã do tempo. De suas geleiras nascem rios que desaguam na Amazônia e de suas encostas descem ventos que moldam a vida. O que acontece aqui não fica restrito ao local. Seus efeitos se espalham por todo o continente. Nessas altitudes, a sobrevivência exige caráter. O oxigênio torna-se escasso, o frio corta a pele e o sol queima com uma intensidade quase metálica. Só aqueles que aprendem a lidar com o extremo prosperam. É por isso que a vida selvagem andina não é frágil, ela é teimosa. Entre rochas que lembram dentes de gigantes, um predador avança sem deixar rastro. A puma, senhor silencioso dos Andes, move-se como um pensamento inatingível. Suas patas amortecem o mundo e seu olhar calcula distâncias invisíveis. Não precisa rugir para governar, basta que exista. Seu domínio não possui fronteiras definidas. Ele pode caçar em planaltos gelados ou descer a florestas temperadas. Ajusta sua estratégia como um mestre de xadrez. Às vezes embosca vicunhas, outras vezes persegue roedores, outras vezes segue o rastro de um cervo. O puma não domina por causa do seu tamanho. Ele domina por causa da sua inteligência. Enquanto ele percorre a terra, outro soberano reina nos céus. O condor andino abre as asas como se quisesse abraçar toda a cordilheira. Ele não voa, é carregado por rios invisíveis de ar quente. Para as culturas antigas era um mensageiro. Para a ciência, um pilar do ecossistema. Sua função não é caçar, mas purificar. Onde a morte deixa sua marca, o condor a transforma em equilíbrio. Ele consome o que outros não conseguem e impede a propagação de doenças. Ele é um guardião que trabalha sem aplausos, um médico da paisagem. No entanto, até mesmo os gigantes são vulneráveis. Veneno, perda de habitat e ignorância já afetaram suas asas, mas também existem mãos que os protegem, comunidades que entendem que, sem o condor, o céu fica incompleto. Cuidar disso é cuidar da memória do ar. Mais abaixo, onde os humanos aprenderam a conviver com a altitude, caminha um animal que mudou a história dos Andes. A lhama. Ela não é selvagem nem completamente domesticada. É um animal de companhia. Durante milênios, carregou pedras, colheitas, sonhos. Abriu caminhos onde o metal não podia chegar. Seu andar é sereno, quase filosófico. Resiste a ventos cortantes e encostas aparentemente intransponíveis. Sua lã outrora abrigou impérios e ainda hoje abriga aqueles que perseveram nas montanhas. A lhama não conquistou os Andes. Ela aprendeu a ouvi-los. Ao lado dela, menor e mais delicada, surge a alpaca. Sua fibra é um afago contra o frio, um milagre têxtil nascido da necessidade. Duas raças, dois estilos, um mesmo pacto com a montanha. Hakaia e Suri, nomes que soam como vento ancestral. As alpacas oferecem mais do que apenas calor. Elas sustentam economias, tradições e identidades. Cada tosquia é um ritual que conecta passado e presente, mãos humanas e corpos animais em um único instante. Em seu silêncio sereno reside uma lição. A coexistência também é tecnologia. Mas se existe um espírito verdadeiramente livre nas terras altas, é o da vicunha. Selvagem, leve, quase etérea, ela corre como se flutuasse pelo planalto. Sua lã, a mais fina do mundo, foi objeto de cobiça e quase levou à sua extinção.
Hoje é um símbolo de retorno, um símbolo de que a proteção também pode triunfar. A vicunha nunca aceitou a domesticação. Vive em pequenas famílias, vigiadas por um macho atento que lê o horizonte como um livro aberto. Seu corpo é uma máquina de eficiência, capaz de extrair vida onde quase não há água. É a prova de que a beleza pode ser resiliente. E enquanto os Andes contam sua história de rocha e vento, outro universo se abre a leste, a Amazônia peruana. Um oceano verde onde a luz cai em gotas e o ar tem gosto de chuva. Aqui as regras mudam. O mundo se torna vertical. Nas copas das árvores mais altas, move-se um acrobata incansável, o macaco-aranha. Seus braços são pontes, sua cauda uma quinta mão. Ele nunca confia no chão, sabe que lá embaixo a selva se torna perigosa. Ele vive suspenso entre o céu e as folhas. Seu papel é silencioso, mas crucial. Ao comer frutos, ela semeia futuras florestas. Cada semente que deixa cair é a promessa de uma nova árvore. Sem ele, a selva esqueceria como renascer. Mais perto da água surge uma figura tranquila, a capivara. Ela parece feita de calma, mas sua vida é de constante vigilância. Em grandes grupos, elas se protegem de onças pintadas e jacarés. A capivara não é ingênua, ela age coletivamente. Passa horas submerso, com os olhos e as narinas quase invisíveis como um sentinela da lama. Alimenta-se de ervas e, sem saber, molda as margens dos rios, mantém os caminhos e equilibra a vegetação. Até mesmo a paz tem uma função ecológica. Mas nenhum nome tem tanto peso na Amazônia quanto o da onça-pintada, ouro manchado que desliza pelas sombras, dona da mordida mais poderosa do continente. Não persegue, aparece. Não ameaça, decide. Nada escapa à sua adaptabilidade. Caça em terra e na água dia e noite. Consegue quebrar conchas, abater capivaras e enfrentar jacarés. A onça-pintada é a medida do poder americano. Protegê-lo é proteger tudo o que ele toca. Acima de seu reino alado brilha a arara azul e amarela, um lampejo de cor que atravessa a copa das árvores com gritos metálicos. Não é apenas um pássaro, é um semeador do céu. Seu bico abre sementes duras, seu vôo desbrava novas florestas. Vive em pares, fiel como poucas outras criaturas, constrói ninhos em ocos de plantas gigantes e se comunica em uma linguagem que viaja por quilômetros. Onde há araras, a selva ainda está viva. Todos esses seres, tão diferentes, compõem o mesmo tecido. Os Andes e a Amazônia não são mundos separados. São capítulos de uma única história. A água que nasce nas geleiras acaba nutrindo raízes tropicais. O vento que sopra pelos altos Andes acaba balançando as palmeiras. Mas esse equilíbrio não é eterno. O desmatamento reabre feridas, a mineração envenena rios e o esquecimento destrói tradições. Cada perda é uma palavra apagada do grande livro peruano. E um livro sem páginas torna-se silêncio. Ainda assim, há sinais de esperança. Comunidades protegendo vicunhas, reservas cuidando de condores, guardas florestais defendendo a onça pintada. O futuro ainda não está escrito. Ainda existe uma escolha. O Peru é mais do que um destino. É uma responsabilidade compartilhada. Do voo imóvel do condor ao salto do macaco-aranha, da paciência da capivara ao rugido silencioso da onça pintada, tudo nos lembra que a grandeza não pertence aos seres humanos. Pertence à vida. Nossa jornada termina por agora. As montanhas continuarão a se erguer ao amanhecer. Os rios continuarão a buscar o mar. A selva continuará a respirar na escuridão verdejante. A história não para. Se esta jornada fez você sentir o pulsar do Peru, junte-se a nós na proteção deste planeta. Inscreva-se, compartilhe e mantenha viva a conversa sobre estas terras que ainda guardam milagres. Porque cuidar do Peru não é apenas uma atração turística. É um ato de gratidão para com o planeta e respeito pelas nossas próprias origens. No Peru, a altitude não é apenas um número, é a lei. À medida que se sobe os Andes, o ar rarefaz-se, como se o mundo estivesse a cortar o oxigênio com tesouras invisíveis. O sol, em vez de aquecer, castiga com uma intensidade cruel. E o frio não chega como uma brisa, chega como um aviso.
Tudo neste território parece lembrar-nos que aqui em cima a vida não é dada, é conquistada. Os Andes não são uma cordilheira uniforme, são um sistema de penhascos, planaltos, cânions e passagens escondidas. Há encostas que parecem suspensas no ar, vales que abrigam microclimas e ravinas que canalizam os ventos como lâminas afiadas. E em cada uma dessas paisagens a evolução escreveu soluções diferentes. As criaturas que vivem aqui não são animais da montanha. São especialistas em sobreviver ao impossível. Ao amanhecer andino, a paisagem desperta lentamente. O gelo ainda brilha nas sombras, as rochas conservam o frio da noite e o silêncio é tão absoluto que os sons parecem distantes mesmo quando próximos. Nesse silêncio, uma presença se move sem pressa, mas com propósito. A vicunha, leve, vigilante, quase delicada, e ao mesmo tempo dotada de uma resistência que poucos conseguem imaginar. Seu corpo é uma resposta perfeita ao planalto. Suas longas pernas não servem apenas para correr. Servem para flutuar sobre o terreno irregular, para se mover com eficiência onde cada passo em falso pode significar uma queda, uma lesão, uma sentença de morte. A vicunha não depende da abundância. Nessas altitudes o alimento é escasso. A grama é áspera, grossa e resistente. A maioria das plantas é pequena, robusta, adaptada para suportar o frio e o vento. Mesmo assim, a vicunha aprendeu a tirar vida dessa austeridade. O metabolismo deles é uma máquina de economia de combustível. A respiração deles é uma verdadeira proeza da engenharia. Seus pulmões e sangue são otimizados para capturar o pouco oxigênio disponível. E quando corre, ele o faz com uma elegância que parece uma promessa. A promessa de que nos Andes a beleza também pode ser resistência. Os grupos familiares organizam-se segundo uma lógica ancestral. O macho vigia patrulhando com o olhar. Várias fêmeas e seus filhotes alimentam-se num território demarcado não por cercas, mas pela memória. Intrusos são rapidamente detectados. Desafios existem, mas aqui o conflito tem um preço demasiado alto. E quando o custo é alto, a seleção favorece o controle. No entanto, na mesma paisagem onde a vicunha se move como o vento, existe um predador que não precisa de velocidade constante, mas sim do momento perfeito. A puma não é um gato de exibição, é uma sombra que se adapta. O puma andino sabe que caçar em grandes altitudes é diferente. Uma longa perseguição é um gasto desnecessário. Aqui, cada movimento custa oxigênio. Por isso, sua caça é uma lição de economia. Observação, espera, cálculo e um arranque final que dura apenas alguns segundos. Em campo aberto, a emboscada é difícil. Não há tantos troncos de árvores, nem tanta vegetação alta. A puma precisa usar a rocha como aliada. Ela se mantém rente às sombras, silhuetando-se contra o terreno, tornando-se apenas mais uma linha na paisagem. Avança com o corpo baixo, quase como se pedisse permissão ao chão. Seu poder não é anunciado. Você só percebe quando já é tarde demais. Mas a puma não é uma máquina invencível. A vida nos Andes também a põe à prova. Se falhar, não há comida fácil. Se for ferida, a montanha não perdoa. É por isso que até mesmo o predador de topo vive com uma margem estreita. E essa margem transforma cada caçada numa aposta. No Peru, sobreviver é ao mesmo tempo uma estatística e um destino. Com o nascer do sol, a paisagem se enche de atividade humana. E aqui emerge uma relação ancestral, profundamente peruana, a aliança entre as comunidades andinas e seus camelídeos. A chama. Observar uma lhama caminhando por uma trilha em alta altitude é como presenciar a história em movimento. Seus cascos não golpeiam com força, repousam suavemente. Seu corpo é feito para o frio, para a aridez, para a distância. E seu olhar, aparentemente calmo, é o olhar de um animal que compreende o terreno. Durante séculos, as lhamas transportaram sal, tecidos, alimentos e minerais. Elas eram o motor silencioso de rotas que conectavam mundos. Em um território onde a roda nem sempre era prática, onde o terreno desafiava a lógica das estradas, a lhama era a tecnologia perfeita, resiliente, social e eficiente. Não se tratava apenas de transportar carga. Tratava-se de transportar a sobrevivência, e onde há lhamas, geralmente há alpacas. Se a lhama era músculo e caminho, a alpaca era abrigo e continuidade. Sua fibra, macia e quente, é um triunfo da adaptação.
Porque a alpaca vive onde o vento corta o rosto e a noite parece interminável. Seus rebanhos avançam como nuvens vivas pelo planalto, pastam pacientemente e em seu comportamento social, embora possa parecer simples, existem hierarquias, sinais, tensões sutis que mantêm a ordem. Um grupo organizado sobrevive melhor do que um caótico. Nos Andes, até a calmaria tem sua estrutura. Mas o verdadeiro protagonista silencioso do altiplano nem sempre é um animal. Às vezes é o clima. O frio repentino, a radiação solar que queima sem aquecer, o granizo que surge em questão de minutos, a neve que bloqueia caminhos e altera rotas, as secas que endurecem o solo e tornam a relva uma raridade. A montanha é um juiz sem emoções, ela não negocia. Nesse contexto, até mesmo um pássaro se torna um símbolo, o condor. Vista de baixo, parece um ponto suspenso. De perto, é um monumento vivo. Suas enormes asas não servem para velocidade, mas para planar longe sem gastar energia. O condor é um mestre das correntes. Ele lê o ar como um navegador lê o mar. Seu papel ecológico é cirúrgico: limpeza, consumo de carniça, eliminação de fontes de doenças. Mas seu papel cultural vai muito além disso. No imaginário andino, o condor é uma ponte, um mensageiro, um espírito do céu. Sua presença não só regula o ecossistema, mas também o senso de pertencimento de um povo à sua paisagem. Proteger o condor não se trata apenas de conservar uma espécie. Trata-se de preservar uma relação com o mundo. No entanto, a altitude não define todo o Peru, porque o país não é uma história única e linear. É uma história de contrastes. E para compreender essa complexidade, é preciso seguir o curso da água. Os Andes não apenas elevam rochas, eles elevam rios. Das geleiras e das chuvas de altitude brotam riachos que abrem caminho para o leste. No início, são filetes de água fria que descem entre as rochas. Depois transformam-se em rios impetuosos que esculpem vales. Mais adiante, alargam-se, escurecem e aquecem. E finalmente, adentram outro reino, a floresta amazônica. É como se a água tivesse mudado de idioma. Mas antes de chegarmos à selva, o Peru nos mostra outra faceta, uma que muitos esquecem porque sua beleza é diferente. A costa. Um território onde o deserto encontra o oceano e onde a vida se agarra às margens. Aqui a paisagem parece vazia à primeira vista, no entanto, esse vazio é uma máscara, porque até mesmo o deserto costeiro tem sua própria lógica biológica. As correntes oceânicas frias enriquecem o oceano e nutrem uma vasta cadeia alimentar. Aves, peixes, mamíferos marinhos, tudo gira em torno desse fluxo invisível. E quando o mar é abundante, o litoral também é. O litoral do Peru nos lembra que a abundância pode existir mesmo em meio à austeridade. Nos penhascos, nas praias, nos pântanos, a vida se adapta ao vento salgado, ao sol impiedoso e à falta de água doce. Algumas criaturas dependem do mar, outras dependem dos rios que descem dos Andes como veias pelo deserto. Onde a água toca a areia, o mundo floresce. E essa ideia, a água como fronteira entre mundos, conecta toda a nossa odisseia peruana. Porque o Peru é exatamente isso, uma terra onde a vida se desenrola no limite, entre o frio e o calor, entre a rocha e a folha, entre o silêncio da serra e o clamor da selva. Agora vamos olhar para o leste novamente. Os rios que nascem nas montanhas descem como serpentes de energia. A cada quilômetro percorrido, o ar se transforma. O verde surge primeiro em manchas, depois como muros e, por fim, como um oceano. A umidade aumenta, a luz se filtra, o solo deixa de ser pedra seca e se torna argila viva. Estamos entrando na Amazônia, e na Amazônia a sobrevivência se torna vertical. O que nos Andes era horizonte e vento, aqui é sombra e altura. Os perigos não vêm mais apenas de longe, eles vêm de todos os lados. O chão pode esconder predadores, mas a copa das árvores também. Os galhos são caminhos e fronteiras. Aqui, movimentar-se pelo chão pode ser uma decisão perigosa. É por isso que muitas criaturas vivem lá em cima. Nesse momento de transição, o macaco-aranha se torna uma figura fundamental. Não como um personagem isolado, mas como um símbolo da selva. Um animal que faz do espaço vertical o seu lar. Mas ainda não entraremos completamente nesse mundo. Ainda não.
Primeiramente, precisamos entender a ideia central que une toda essa história. O Peru não é um país de ecossistemas isolados, é um corredor biológico, uma conexão entre altitude elevada e umidade, entre aridez e exuberância. E nesse corredor, cada espécie desempenha uma função. As vicunhas mantêm o equilíbrio dos altos campos. Os pumas regulam as populações e impedem a sobrecarga do ecossistema. Os condores limpam a terra e previnem doenças. Lhamas e alpacas sustentam culturas e economias, além de fazerem parte da paisagem viva. Nada existe isoladamente. No entanto, esse equilíbrio não é garantido. As geleiras estão recuando. Os padrões de chuva estão mudando. Estradas estão sendo construídas em novas direções. Incêndios florestais estão atingindo áreas que antes não eram afetadas. E quando o clima se torna mais instável, as montanhas reagem de forma severa. A questão não é se o Peru vai mudar. A questão é quem conseguirá se adaptar mais rapidamente. E é nessa questão que reside o verdadeiro drama deste documentário. Porque os Andes não são apenas um lugar para admirar. São uma fonte de água que alimenta o litoral e a floresta tropical. São uma barreira que define os climas. São uma memória do planeta. Quando os Andes mudam, tudo muda. A mudança não acontece de uma vez. Primeiro você a sente no ar. À medida que os rios que descem dos Andes começam a se alargar, o vento fica mais úmido. O cheiro da terra se intensifica. As folhas se multiplicam até cobrirem o horizonte, e a luz deixa de incidir em linhas retas, transformando-se em um pó dourado que flutua entre os galhos. Entramos na Amazônia peruana. Aqui o mundo não é mais horizontal, é vertical. A vida não se organiza no solo, mas em níveis invisíveis. Raízes, troncos, trepadeiras, copas e uma copa que parece tocar as nuvens. Cada nível é um país distinto com suas próprias regras, seus próprios perigos e seus próprios habitantes. O solo é apenas o primeiro capítulo. A verdadeira história acontece acima dele. Entre essas alturas, move-se um dos arquitetos secretos da selva, o macaco-aranha. Seus longos braços parecem feitos de borracha viva. Sua cauda preensil funciona como uma mão extra, capaz de sustentar todo o seu peso enquanto o animal explora o vazio. Para ele, o abismo não é uma ameaça, é um caminho. O macaco-aranha raramente desce ao chão, não precisa. No topo das árvores encontra alimento, abrigo e caminhos que conectam as árvores como cidades suspensas. Move-se com uma elegância quase matemática, calculando distâncias que seriam impossíveis para nós. Cada salto é uma aposta precisa. Cada galho, uma ponte temporária. Sua dieta é baseada em frutas e por trás dessa simples preferência esconde-se um papel gigantesco. Ao se alimentarem e se movimentarem, dispersam sementes a quilômetros de distância de sua origem. O futuro da floresta tropical depende desses jardineiros involuntários que plantam sem saber que estão plantando. Sem os macacos-aranha, muitas árvores não teriam amanhã. A vida social desses primatas é complexa. Eles vivem em grandes grupos que se separam e se reúnem dependendo da disponibilidade de alimento. Eles se reconhecem por meio de vozes, gestos e olhares que estamos apenas começando a compreender. Eles não são indivíduos isolados. Eles são uma rede que respira. Mas a Amazônia não é um refúgio seguro. A copa que ela protege também esconde perigos. Sob os galhos se movem serpentes, aves de rapina e felinos silenciosos. Um passo em falso pode significar uma queda. E uma queda aqui não é apenas um tombo. Significa entrar no território de outros predadores. Aquele país é outro. Um país com leis mais severas. Próximo aos rios, surge outro protagonista, a capivara. Vista de longe, parece um animal calmo, quase despreocupado. Mas sua calma é estratégica. Ela vive sempre alerta, sempre conectada ao grupo. A capivara sabe que a paz individual é frágil. A verdadeira segurança é coletiva. Ele passa horas submerso, com apenas os olhos e o nariz visíveis acima da água. O rio é seu refúgio e sua fronteira. Ali, ele pode escapar de onças pintadas, sucuris, qualquer ameaça que domine as margens do rio. Seu corpo pesado torna-se ágil na água. O que a lentidão em terra é uma vantagem no rio. Ela se alimenta de gramíneas e plantas aquáticas e, ao fazer isso, mantém as margens do ecossistema limpas. Assim como as vicunhas nas terras altas, a capivara molda seu ambiente sem saber. Onde ela pasta, outras espécies encontram espaço.
Até mesmo a criatura mais pacífica possui poder ecológico. Ao redor deles, o ar se enche de lampejos azuis e amarelos. Araras cruzam o céu como bandeiras vivas. Seus gritos metálicos são uma assinatura sonora que anuncia presença, território e conexão. Eles voam em pares, quase sempre. Pares que duram a vida toda. A arara não é apenas um ornamento da floresta tropical. Com seu bico, ela quebra sementes extremamente duras que poucos animais conseguem abrir. Ao se alimentar, ela cria oportunidades para outras espécies e, ao voar, dispersa o que a floresta precisa para se regenerar. Sua beleza tem uma função, sua cor tem um propósito. Nos ocos de árvores gigantes, constroem ninhos que se assemelham a fortalezas. Ali criam seus filhotes com uma devoção quase humana. A copa das árvores se torna uma vizinhança de vozes, onde cada casal reconhece o outro pelo timbre do seu chamado. A selva também é uma rede de famílias. Mas nenhum som é tão respeitado quanto o silêncio que precede a onça-pintada. Ele não precisa se apresentar. A floresta o anuncia silenciosamente. A onça-pintada é o ápice dessa arquitetura viva. Seu corpo musculoso parece feito para se mover simultaneamente entre raízes e água. Ao contrário de outros felinos, ela não tem medo de se molhar. Caça em rios, pântanos e trilhas escondidas. Onde outros hesitam, ele avança. Sua mordida é lendária. Não se limita a pescoços, quebra crânios, carapaças e armaduras. Pode abater capivaras, confrontar jacarés e surpreender antas. Em sua presença, toda a selva recalcula seus movimentos. A onça-pintada não caça ecossistemas. Ela os organiza. Para muitas culturas amazônicas, é mais do que um animal. É um espírito, um guardião, um símbolo de poder ancestral. Sua imagem aparece em cerâmicas, em mitos, em histórias que explicam a origem dos rios. Perder a onça-pintada seria como perder uma língua inteira. No entanto, seu reino está diminuindo. O desmatamento abre cicatrizes profundas onde antes existiam labirintos verdes. As estradas trazem caçadores, gado e conflitos que a onça-pintada jamais conheceu. O problema não é a selva, é a velocidade da mudança. O macaco-aranha também sofre. Quando as árvores caem, seu mundo vertical desmorona. Forçado a descer ao solo, torna-se vulnerável a cães, armadilhas e balas. Sua taxa de reprodução é lenta, cada perda pesa como um século. A floresta tropical não se regenera na mesma velocidade que as motosserras. As araras enfrentam outra tentação: o mercado ilegal. Sua inteligência e cores vibrantes as transformam em troféus vivos. Cada ave capturada representa uma lacuna na memória da floresta. Um céu sem araras é um céu doente. E, no entanto, a Amazônia persiste. Em áreas protegidas, as onças pintadas estão deixando suas pegadas novamente. As capivaras continuam a marcar as bordas da floresta. Os macacos-aranha estão criando novas trilhas em árvores jovens. A selva não desiste facilmente. A paciência deles é mais antiga que nossas cidades. Mas a Amazônia peruana não é um mundo isolado do resto do país. Ela depende da água que desce dos Andes, das nuvens que se originam no Pacífico e de decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. O Peru é um único organismo com muitas faces. Cada vez que uma geleira recua, os rios mudam seu curso. Cada vez que uma floresta é derrubada, o clima local se altera. O que acontece em grandes altitudes afeta as planícies, e o que acontece na floresta tropical retorna às montanhas na forma de chuva. Tudo está conectado por fios invisíveis. Nesta terceira parte, cruzamos o limiar para o coração verde do país. Vimos como a vida se organiza em camadas sobrepostas, como cada espécie desempenha um papel e como o equilíbrio depende de detalhes frágeis. Mas ainda há algo essencial a compreender: a relação entre esses mundos e os seres humanos. O Peru não é apenas um mapa de montanhas e rios, é um território onde a natureza e a memória humana aprenderam a coexistir há milhares de anos. Antes de existirem estradas, fronteiras e cidades de concreto, já existiam trilhas invisíveis traçadas por vicunhas, pumas, rebanhos de lhamas e povos que compreendiam que a terra não era propriedade, mas sim um parente. Aqui, a cultura nasceu do clima, a identidade nasceu da paisagem. Nos Andes, cada comunidade é um reflexo do seu entorno. As casas estão voltadas para os vales, para observar o movimento das nuvens. As plantações são cultivadas de acordo com a altitude e a temperatura.
E os animais não são meros recursos. São parte integrante de uma economia circular há séculos. A lhama carregava o que os humanos não conseguiam. A alpaca protegia o que o vento queria levar. A criação de gado nos Andes não é improvisação. É uma ciência lenta, construída sobre a observação. Os pastores sabem reconhecer a saúde da pastagem pela sua cor, a chegada de uma geada pelo cheiro no ar e a proximidade de uma tempestade pelo voo inquieto dos pássaros. Esse conhecimento não está escrito, ele é adquirido através da experiência. Por gerações, rebanhos de lhamas e alpacas moldaram a paisagem tanto quanto os rios. Seus cascos abriam caminhos, seu esterco fertilizava solos pobres e sua presença mantinha o equilíbrio dos pântanos. A relação era tão íntima que separar natureza e cultura era impossível. O animal não estava a serviço, fazia parte do sistema. Mas o século XX trouxe outra língua. A mineração industrial penetrou montanhas que antes eram sagradas. Estradas retas cortaram trilhas de vicunhas. Cidades cresceram onde a água era escassa. O progresso chegou rápido e, muitas vezes, sem aviso prévio. E a paisagem começou a reagir. As geleiras recuaram como velhos cansados. As nascentes tornaram-se imprevisíveis. Algumas comunidades tiveram que subir mais alto para encontrar pastagens, enquanto pumas se aproximavam dos currais em busca de presas fáceis. Quando o equilíbrio é rompido, ninguém ganha completamente. Diante dessa tensão, surgiram novas formas de coexistência. Em diversas regiões dos Altos Andes, uma prática ancestral foi revivida: a tosquia comunitária de vicunhas. Os animais são cuidadosamente cercados, a fibra é extraída sem lhes causar danos e, em seguida, eles são devolvidos à natureza. A conservação deixou de ser uma questão de proibição. Tornou-se uma oportunidade compartilhada. Esse modelo demonstrou algo profundo. Proteger a vida selvagem pode significar bem-estar humano. A lã de vicunha, uma das mais valiosas do mundo, passou a financiar escolas, clínicas de saúde e projetos locais. O animal deixou de ser vítima da caça ilegal e se tornou um aliado econômico. O respeito encontrou uma nova linguagem. O condor também entrou nessa história. Durante anos foi perseguido por medo ou ignorância. Alguns o viam como uma ameaça ao gado, outros como um mero troféu. Mas programas educativos revelaram seu verdadeiro papel. Sem os condores, as montanhas se tornam focos de doenças. Cuidar do necrófago é cuidar do pastor. Nas comunidades andinas, as crianças começaram a desenhar o condor não como um monstro, mas como um guardião do céu. Os mais velhos relembraram lendas em que a ave era uma ponte entre mundos. Aos poucos, a percepção mudou. A cultura pode curar o que o preconceito destrói. Enquanto isso, a leste, a Amazônia vivenciava seu próprio encontro com a humanidade. Povos indígenas habitam uma floresta que parece indecifrável para os outros há milênios. Eles sabem que cada árvore tem um nome e cada rio tem seu próprio humor. Para eles, a onça-pintada não é uma inimiga, é uma vizinha poderosa a quem se pede permissão. Na selva, a fronteira entre natureza e sociedade é mais tênue. Fazendas se abrem em meio a árvores gigantes. Rios servem tanto de estradas quanto despensas, e mitos explicam o que a ciência está apenas começando a compreender. A Amazônia não está vazia, ela está repleta de histórias vivas, mas a pressão externa mudou as regras. A exploração madeireira ilegal abriu feridas profundas em um território que sempre fora sinuoso. A mineração de ouro contaminou os rios com mercúrio. As estradas aproximaram os mercados, mas também os conflitos. A onça-pintada, sem saber, começou a encontrar vacas em vez de capivaras. E quando um felino mata animais de criação, a paciência humana se esgota. Contudo, mesmo nesse cenário, surgiram pontes. Algumas comunidades adotaram cercas noturnas para proteger os animais e evitar represálias contra as onças pintadas. Outras promoveram o turismo responsável de observação da vida selvagem, onde ver uma arara em liberdade vale mais do que vendê-la em uma gaiola. A economia começou a aprender com a floresta. O macaco-aranha tornou-se um embaixador inesperado. Os cientistas demonstraram que, sem ele, a regeneração da vegetação fica enfraquecida. As comunidades compreenderam que proteger os primatas é proteger a fertilidade futura de suas próprias plantações. Ciência traduzida para uma linguagem cotidiana. A capivara, com sua calma quase filosófica, também revelou segredos.
Em áreas úmidas bem preservadas, sua presença reduz incêndios, controla a vegetação e atrai pássaros que dispersam sementes. Um roedor gigante acabou se tornando um engenheiro ecológico. A natureza funciona melhor do que qualquer plano urbano. O litoral peruano acrescentou mais um capítulo. Embora muitos a imaginem como um deserto, trata-se de um corredor vital onde o oceano frio alimenta uma das maiores produtividades marinhas do planeta. Os pescadores artesanais aprenderam a ler as correntes como pastores leem as nuvens. O Peru não tem uma única face, possui 3 almas entrelaçadas. Quando as chuvas da Amazônia mudam, as terras altas sentem o impacto. Quando as geleiras recuam, o litoral fica sedento. Quando o mar aquece, os vales se empobrecem. Todo o país é um sistema de embarcações comunicantes. Por isso, a conservação deixou de ser apenas uma questão verde. Tornou-se uma questão de segurança hídrica, identidade cultural e economia real. Prefeitos falam sobre bacias hidrográficas, jovens sobre biodiversidade e avós sobre memória. A língua do território se diversificou. Ainda assim, as tensões persistem. Alguns veem a floresta tropical apenas como madeira, as montanhas apenas como minerais, o rio apenas como energia. Outros, porém, compreendem que cada recurso extraído tem um preço invisível. O debate não é entre passado e futuro, é entre visão de curto prazo e continuidade. Em meio a esse debate, a puma continua vagando pelos desfiladeiros, alheia à retórica. O condor continua limpando o que outros deixam para trás. A onça pintada marca com suas pegadas um mapa que nenhum engenheiro jamais desenhou. Os animais não têm opiniões, mas eles reagem. Os recentes incêndios na Amazônia demonstraram a fragilidade do ecossistema. À medida que o fogo avança, o macaco-aranha perde sua rota aérea. As araras ficam sem ninhos e a capivara foge para margens de rios cada vez mais estreitas. A fumaça não faz distinção entre ideologias. No entanto, surgiram também brigadas comunitárias, guardas florestais voluntários e cientistas trabalhando em conjunto com os anciãos locais. A tragédia revelou uma rede de pessoas dispostas a defender aquilo que amam. A esperança muitas vezes nasce na crise. O Peru do século XXI encontra-se numa encruzilhada. Você pode repetir a história de outros lugares onde a riqueza natural foi esgotada em poucas décadas, ou pode criar seu próprio caminho onde o desenvolvimento e a paisagem possam dialogar. Não se trata de um dilema técnico, é um dilema ético. As novas gerações parecem entender isso. Nas universidades de Cusco e Pucallpa, jovens estudam onças pintadas usando armadilhas fotográficas. Em Ayacucho, áreas úmidas estão sendo restauradas para vicunhas. No litoral, áreas úmidas estão sendo protegidas para aves migratórias. O futuro começa a criar raízes. Esta parte 4 não aborda apenas os problemas, fala de possíveis encontros entre humanos e território. Da ideia de que o Peru não é um recurso, mas uma casa complexa onde cada cômodo depende do outro. Montanha, selva e mar se encaram. Vimos como as comunidades podem ser guardiãs, como a ciência pode ouvir, como a economia pode aprender a desacelerar. Mas é preciso dar uma última olhada, olhando para o futuro. No Peru, o clima não é um pano de fundo. É um protagonista que fala com seu próprio sotaque. Desde tempos ancestrais, os povos andinos aprenderam que o céu não obedece aos calendários humanos. As chuvas vêm quando querem, as geadas escolhem suas noites e os rios, que parecem calmos no inverno, podem se transformar em fúria em questão de horas. Aqui, o tempo não é medido com relógios, é medido com nuvens. As mudanças climáticas entraram nessa discussão como um convidado indesejado. As geleiras, que durante séculos foram reservatórios silenciosos de água, estão recuando a uma velocidade que surpreende até mesmo os cientistas mais cautelosos. Cada metro de gelo perdido é um arquivo apagado. Cada nova lacuna é uma pergunta sem resposta. Na Cordilheira Branca, os mais velhos apontam para picos que outrora brilhavam o ano todo. Hoje permanecem despidos por meses a fio. Onde antes havia um manto eterno de neve, agora restam apenas rochas escuras, cicatrizes do derretimento acelerado. O condor continua a voar, mas a paisagem sob suas asas mudou. Os pastores percebem mudanças sutis. As alpacas procuram sombra onde antes não era necessária. As vicunhas descem a altitudes incomuns.
Os bofedales, aqueles oásis de altitude que sustentam a vida, secam mais cedo. A água se tornou um animal esquivo. Na Amazônia, o clima também está escrevendo um novo capítulo. As estações do ano já não são tão previsíveis. As cheias dos rios chegam tarde ou com força excessiva. Em alguns anos, a floresta tropical parece prender a respiração. Em outros, transborda como um gigante descontrolado. A onça-pintada aprende uma escrita diferente. A capivara ensaia rotas alternativas. Os cientistas falam de eventos extremos. As comunidades falam de comportamento estranho do céu. Ambos descrevem a mesma coisa, mas com linguagens diferentes. A seca prolongada enfraquece as árvores gigantes. As chuvas torrenciais lavam os solos frágeis. E entre esses dois extremos, a vida tenta improvisar. O macaco-aranha, que depende da cobertura vegetal contínua, é um dos primeiros a sentir essas mudanças. Quando as árvores jovens não conseguem substituir as antigas, sua rota aérea é interrompida. Um salto que antes era rotineiro torna-se arriscado. A geografia do medo está se expandindo. A arara canindé, mensageira de sementes, encontra menos frutos em certos corredores. Ela precisa voar mais longe, gastar mais energia e competir com outras espécies que também perderam seus refúgios. O céu está repleto de trajetórias mais longas. Até mesmo o mar, tão distante dos Andes, desempenha um papel nessa história. O fenômeno El Niño, comum no litoral peruano, está se manifestando com maior intensidade. Com o aquecimento das águas, os peixes mudam suas rotas e os pescadores ficam à deriva. O litoral, as montanhas e a selva estão ligados por fios invisíveis. Diante desse cenário, surgiram estratégias que combinam ciência e memória. Em diversas regiões dos Altos Andes, as amunas, antigos sistemas pré-hispânicos que infiltram a água da chuva para recarregar nascentes, estão sendo restauradas. Tecnologia ancestral para um futuro incerto. As comunidades que reviveram essas práticas descobriram que o passado não era atraso, mas sim um recurso valioso. Os canais de pedra projetados séculos atrás funcionam como reservatórios de água que atenuam os efeitos da seca. O conhecimento também é um ecossistema. Na Amazônia, os projetos de reflorestamento priorizam espécies nativas que servem de alimento para a vida selvagem. Não se trata apenas de plantar árvores, mas de reconstruir relações. Frutas para os macacos, locais de nidificação para as araras, sombra para os rios. Uma floresta não é a soma de troncos de árvores, é uma rede de vontades biológicas. A onça-pintada tornou-se um indicador de sucesso. Onde ela reaparece, significa que o ecossistema está recuperando sua complexidade. Sua presença exige presas, corredores ecológicos e tranquilidade. Protegê-la significa proteger tudo. Um único felino pode medir o tamanho de um país. Mas o clima também traz conflitos. Quando a água é escassa, as plantações competem com os pântanos. Quando as chuvas destroem estradas, as pessoas buscam novas fontes de renda e a pressão sobre a vida selvagem aumenta. O equilíbrio social é tão frágil quanto o equilíbrio ecológico. A crise não é apenas natural, é humana. Algumas cidades andinas começaram a enxergar as montanhas como aliadas novamente. Estão sendo oferecidos incentivos para a conservação de pastagens que retêm umidade, e florestas nativas que regulam os cursos d'água estão sendo protegidas. A economia aprende a olhar para cima. Nos vales interandinos, a puma observa essas transformações em seu silêncio ancestral. Cercas agrícolas delimitam seu território, mas iniciativas para reduzir encontros perigosos também estão crescendo. Cães de guarda, currais reforçados, compensação justa. Viver em comunidade deixa de ser um slogan e se torna uma prática diária. O condor, que se alimenta de carniça, percebe indiretamente o pulso do clima. Menos gado devido à seca significa menos alimento. Seu voo majestoso também serve como um barômetro da economia rural. Nada funciona isoladamente. Na floresta tropical de planície, a capivara refugia-se em pântanos cada vez menores. Os jacarés concentram a sua caça em corpos de água cada vez mais reduzidos. A tensão entre as espécies aumenta à medida que a temperatura sobe. O calor tem consequências morais. Ainda assim, o Peru demonstra uma capacidade única de adaptação. As comunidades amazônicas diversificam suas plantações com culturas resistentes.
Os agricultores andinos cultivam variedades tradicionais de batata que toleram geadas imprevisíveis. Diversidade é um seguro de vida. Os pesquisadores, por sua vez, estão instalando estações meteorológicas em locais onde antes existiam apenas mitos. Mas também estão aprendendo a ouvir aqueles que leem o céu desde a infância. A ciência deixa de ditar e começa a dialogar. Macacos-aranha reaparecem em florestas restauradas. Araras encontram novas palmeiras plantadas por mãos humanas. Pequenas vitórias que não viram manchete, mas alimentam a esperança. A recuperação é lenta, mas ele tem pulso. No entanto, o desafio está crescendo mais rápido do que as vitórias. O derretimento das geleiras ameaça cidades inteiras que dependem dessa água para consumo e agricultura. A floresta amazônica, se degradada em excesso, pode deixar de produzir sua própria chuva. O Peru pode perder sua fábrica de nuvens. Por isso, a discussão deixou de ser apenas ambiental e passou a ser estratégica. Como alimentar milhões de pessoas sem destruir o solo? Como gerar energia sem secar rios? Como crescer sem empobrecer as gerações futuras? Questões que pesam como montanhas. As soluções começam a tomar forma em territórios específicos. Em Cusco, corredores biológicos conectam áreas protegidas. Em Madre de Dios, comunidades monitoram a mineração ilegal com tecnologia e coragem. No litoral norte, manguezais restaurados mitigam os efeitos das tempestades. O país está ensaiando um novo roteiro. A puma, o condor, a vicunha, a onça-pintada, a arara e o macaco-aranha tornam-se, assim, figuras políticas sem o seu conhecimento. O seu destino encapsula as decisões humanas. Cada espécie é um voto da paisagem. O clima continuará mudando com ou sem permissão. A questão é se o Peru mudará de forma inteligente ou por medo. Se ouvirá seus rios como quem ouve um ancião ou os tratará como meros canos. O futuro tem a forma de uma bacia. Esta parte 5 não é um final, é uma ponte. Vimos como o clima redefine os padrões de vida, como a vida selvagem reage e como as comunidades criam soluções. Mas ainda precisamos olhar para o panorama geral, as grandes áreas protegidas, os esforços internacionais, as histórias de sucesso e as ameaças que persistem. O Peru não termina em suas fronteiras, nem começa ali. O que acontece em um lago de grande altitude pode ser sentido semanas depois em um porto do Pacífico. Uma árvore derrubada na Amazônia pode alterar uma nuvem que irá nutrir um vale costeiro. Este país funciona como um organismo onde cada órgão depende dos outros. Compreender isso tem sido a grande lição do século. Durante décadas, a ideia de progresso esteve dissociada da ideia de natureza. As montanhas eram vistas como obstáculos, as selvas como depósitos e o mar como uma despensa infinita. Mas a realidade tem vindo a corrigir essa narrativa com sinais cada vez mais claros. Rios exauridos, geleiras doentes, florestas feridas. O território começou a falar uma língua que não podia mais ser ignorada. Desse diálogo forçado nasceram as grandes áreas protegidas, parques nacionais que funcionam como repositórios de memória biológica. Reservas onde a onça-pintada ainda pode se locomover sem atravessar uma estrada, onde o macaco-aranha mantém pontes de galhos e a arara encontra árvores antigas para nidificar. Não são museus de paisagens, são fábricas do futuro. O Parque Nacional Manu, por exemplo, pulsa como um coração verde que envia vida a regiões inteiras. Ali, a ciência descobriu que uma única árvore pode sustentar dezenas de espécies e que um riacho aparentemente modesto regula o clima por centenas de quilômetros. A verdadeira dimensão da selva não é medida em hectares, mas sim em relações. Nas terras altas, as reservas de vicunhas demonstraram que a conservação pode coexistir com o bem-estar econômico. Comunidades que antes viam o animal como concorrente, agora o consideram um patrimônio compartilhado. A fibra óptica se tornou uma ponte. O respeito se tornou renda. O condor, libertado de gaiolas invisíveis, está lentamente retornando aos céus onde havia desaparecido. Cada indivíduo reintroduzido é uma mensagem. As espécies não são capítulos encerrados, podem ser histórias reabertas. O voo também está sendo reconstruído. No entanto, nenhuma área protegida é uma ilha perfeita. As fronteiras nos mapas não impedem incêndios ou vazamentos de mercúrio, nem convencem as pessoas a acabar com a pobreza ou com o mercado ilegal. É por isso que surgiu um conceito mais ambicioso: corredores de vida.
Caminhos para animais e também para ideias. Conectando florestas, unindo ravinas, ligando manguezais a desertos costeiros, permitindo que a puma cruze de um vale para outro sem se tornar uma tragédia, que o macaco-aranha viaje sem tocar o chão, que as sementes sigam seu caminho ancestral. O país começou a se enxergar como uma rede. Nesse contexto, os povos indígenas ocupam um lugar central. Eles protegem quase metade da Amazônia peruana sem a necessidade de grandes declarações. Seus territórios atuam como barreiras vivas contra o desmatamento. Eles não são guardiões por romantismo, são guardiões para sobreviver. Os jovens dessas comunidades combinam GPS com mitologia, drones com histórias de seus ancestrais. Aprenderam a denunciar mineração ilegal usando celulares com energia solar e a mapear fazendas com aplicativos modernos. A tradição se transformou em tecnologia paciente. As cidades também estão começando a despertar. Lima, Cusco, Arequipa e Trujillo estão descobrindo que sua água tem origem em lugares distantes onde um urso andino, outro habitante silencioso, dispersa sementes que protegem as nascentes. O cidadão urbano finalmente entra na narrativa. Universidades peruanas e estrangeiras estão construindo pontes de pesquisa. Elas estão estudando os chamados das araras para entender a saúde das florestas, as pegadas das onças pintadas para medir a conectividade e os ninhos dos macacos-aranha como um barômetro da restauração. A ciência aprende a ouvir com paciência, mas o futuro não se constrói apenas com base em dados. Ele precisa de emoção coletiva. É por isso que documentários, escolas rurais e festivais da água e da floresta se tornam tão importantes quanto um decreto. A conservação também é um ato cultural. O Peru enfrenta agora uma decisão histórica: tornar-se um fornecedor barato de matérias-primas ou uma potência inteligente em biodiversidade. Ambos os caminhos geram dinheiro. Apenas um deles produz o amanhã. A onça-pintada desconhece isso, mas seu destino depende dessa escolha. Se os corredores se fecharem, seu território se tornará um arquipélago de solidão. Se abrirem, ela permanecerá o rei invisível da noite amazônica. Toda decisão humana deixa uma pegada felina. O macaco-aranha, acrobata da copa das árvores, precisa de árvores que ainda não nasceram. Seu futuro é decidido em modestos viveiros, nas mãos daqueles que plantam espécies nativas sem esperar aplausos. A paciência das plantas sustenta a agilidade dos animais. A arara azul e amarela continuará a colorir o céu enquanto houver palmeiras centenárias e margens de rios limpas. Seu grito metálico é mais do que apenas belo, é um prenúncio de uma floresta saudável. Uma ave pode ser um indicador. A capivara continuará a nos lembrar que a calma também é uma estratégia, que os pântanos não são terras inúteis, mas esponjas de vida que protegem as cidades das inundações. A lentidão também economiza. E o condor, das alturas onde o ruído humano se dissipa, observará para ver se aprendemos a lição. Sua sombra é uma pergunta que viaja através das cordilheiras. Seremos dignos desse paraíso? As mudanças climáticas continuarão a apresentar desafios. Haverá anos de seca e anos de fúria, mas um país que protege sua biodiversidade tem mais ferramentas à sua disposição do que um que a ignora. A biodiversidade é um seguro coletivo. Vamos imaginar um Peru onde cada bacia hidrográfica tenha guardiões, onde as crianças conheçam os nomes das árvores tão bem quanto conhecem os nomes dos times de futebol, onde ver uma onça pintada seja motivo de orgulho nacional e não de medo. Esse país não é uma fantasia. Ele já está nascendo em fragmentos. Escolas de alta altitude ensinam rotas aquáticas. Na floresta tropical, feiras de cacau são realizadas sem desmatamento. No litoral, manguezais estão sendo restaurados para trazer de volta as aves. Pequenas revoluções sem manchetes. O futuro do Peru selvagem não depende de um herói solitário, mas de milhões de decisões cotidianas. Comprar de forma responsável, viajar com respeito, exigir políticas com memória longa. Conservação é uma democracia diária. Nossa jornada começou entre picos que tocam o céu e termina com os pés firmemente plantados no chão. Vimos a puma se mover como uma sombra na rocha, o condor desenhar círculos sagrados, a vicunha renascer da quase extinção. Sentimos o pulsar do macaco-aranha, a calma da capivara, o rugido silencioso da onça-pintada.
Todas essas vidas contam a mesma história, a do Peru como uma encruzilhada de mundos. Os Andes, a Amazônia e o Pacífico não são 3 cenários separados, são capítulos de um único livro. E esse livro ainda não está terminado de ser escrito. Quando o sol se põe sobre as montanhas nevadas e a última arara retorna ao seu poleiro, todo o país parece inspirar. Os rios continuam seu percurso até o mar, as estrelas iluminam a selva e o condor escolhe um penhasco para passar a noite. Amanhã tudo recomeçará. Que esta jornada não seja uma despedida, mas um convite. Um convite para ver com novos olhos a terra que sustenta nossas vidas. Para entender que proteger o Peru selvagem é proteger nossa própria possibilidade de um futuro. Se estas imagens e palavras despertaram em você o desejo de cuidar do que existe, compartilhe esta jornada, apoie aqueles que defendem a natureza e exija que o desenvolvimento seja consciente disso. O planeta não precisa de espectadores, ele precisa de parceiros na vida. Porque enquanto uma puma continuar atravessando um desfiladeiro, enquanto um macaco-aranha encontrar uma ponte de galhos, enquanto a onça-pintada beber água de um rio limpo e o condor sobrevoar os Andes em círculos, haverá esperança. O Peru não é apenas um país, é uma promessa ancestral que ainda respira, e a sua história, tal como a desta floresta, continua.